Olá, gente linda, que bom que você acessou este canal. Eu sou o pastor Dinei, da Igreja Nazarena Comunidade da Família, aqui em Atibaia. Daqui a pouquinho você vai estar assistindo uma mensagem que foi pregada em nossa igreja. Espero que Deus fale ao seu coração, espero que você possa gostar. E se você gostou, dá um like no nosso canal, se inscreva para que nós possamos enviar outros vídeos para você e para que você possa ser edificado cada vez mais na palavra de Deus. Deus abençoe, fique com o Senhor Jesus sempre e até breve. Eu quero convidar você nessa noite a abrir comigo o livro de Lucas, capítulo 13, Lucas, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 10 até o versículo 17. Lucas, capítulo 10, 13, capítulo 13, desculpa, do versículo 10 até o versículo 17. Todos acharam aí? Ok? Você pode usar a Bíblia impressa ou do sistema digital, né? Hoje está facinho você achar uma Bíblia aí, pôr no digital, e você consegue acessar em qualquer lugar, em qualquer parte de onde você estiver, você consegue ter acesso à palavra de Deus. Tá bom? Então vamos ler com reverência a palavra do Senhor, mesmo assentados. A palavra de Deus diz assim: ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E impondo-lhes as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver o que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há de se trabalhar. Vinde, pois, nesses dias para serdes curados, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Se você analisar estes versículos de 10 a 17, você vai ver que inicia-se com uma situação e termina-se com outra. E é exatamente isso que nós vamos estar meditando nessa noite. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e abrir o seu coração para ouvir a mensagem do Senhor nessa noite. Feche os seus olhos. Pai, nessa noite nós te louvamos, nós te bendizemos porque a tua palavra está aberta. E obrigado pela liberdade que nós temos de ler, meditar, ministrar a tua palavra nessa noite aqui neste lugar, porque sabemos, ó Deus, que em muitos lugares nós não temos mais esta oportunidade, mas o Senhor nos dá essa oportunidade nessa noite, para que nós possamos sair daqui totalmente libertos, livres de toda condenação que possa existir sobre a nossa vida. Nessa noite nós declaramos, e já começamos a declarar: somos livres, somos livres, e não há nada nessa noite que impeça do Teu Espírito Santo agir aqui, Senhor. Por isso, toda obra do diabo, toda a intenção do inimigo, caia por terra, em nome de Jesus, para a Tua honra e glória. Amém e amém. Queridos, nós sofremos diversas opressões, e precisamos constantemente nos lembrar
e relembrar que Jesus veio para libertar as pessoas, para curar as pessoas e fazer com que as pessoas que estão cativas sejam libertas. E quando a libertação acontece dessas pessoas, elas também possam, no devido tempo, no tempo futuro, começar também a realizar e ajudar pessoas a ver coisas que elas não estão vendo. Em Lucas 10, 13, de 10 a 17, a gente vê da libertação de uma mulher que ocorreu no sábado. Eu quero que você grave muito isso. A libertação de uma mulher que ocorreu no sábado. No sábado, enquanto ocorria o ensinamento da sinagoga, ali na casa de oração, Jesus vê uma mulher, chama essa mulher, diz algo para ela e depois impõe as mãos e ela é totalmente curada. Você percebe que Jesus viu, Jesus a chamou, Jesus orou, impondo as mãos, e depois ele declarou que ela estava liberta. Então o que nós entendemos disso? Entendemos que o processo de a libertação, existe um processo. Existe um projeto de libertação na nossa vida que é igualzinho dessa mulher. E isso ocorreu na minha vida. Eu fiz questão de falar para vocês que há muito tempo atrás eu pulava carnaval. Lembra que eu falei no começo? Que eu pulava carnaval lá atrás, que eu pulava sexta, sábado, domingo, segunda e terça, e se deixasse quarta-feira também. Mas o que aconteceu? Jesus viu, me chamou, eu aceitei a Ele, Ele curou e me libertou e me trouxe até aqui os dias de hoje, pelos seus cuidados. O fato interessante é que a libertação, ela ocorre em lugares diferentes e em tempos diferentes. Pode ser aqui, pode ser em sua casa orando, pode ser no carro dirigindo. Eu já contei aqui há muito tempo atrás a experiência que eu tive indo para Itajubá, sozinho no carro. Eu chorei por mais ou menos uns 7 quilômetros. Eu não sabia como dirigir 7 quilômetros, porque eu não estava enxergando de tanto que eu estava chorando. E é muito interessante isso, porque a libertação ocorre em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Hoje pode ser que seu dia de libertação ocorra hoje. Mas aqui nesse lugar, no sábado, era o dia de descanso. Olha só que interessante. Descanso é um presente de Deus ou não? É. Mas o que aconteceu nessa situação? Jesus, ele sabia do sábado, que ele conhecia todas as leis judaicas, ele conhecia tudo que aquele homem estava falando na sinagoga, mas ele muito mais teve consciência de ver a necessidade daquela mulher do que o descanso no sábado, e isso cria totalmente um alvoroço naquele momento. Este texto, ele é cercado de parábolas, e nós vamos começar a aprender um pouquinho sobre isso, dentro dessas palavras que nós encontramos aqui, a ajuda necessária para que nós possamos ser libertos e curados de coisas que machucam a nossa alma e muitas vezes começam até mesmo desanimar e frustrar a nossa vida, porque a gente não consegue progredir e avançar com Deus e em Deus. A primeira coisa que eu quero passar aqui para você anote aí se você quiser: não existe dia para a sua libertação. Versículo 10. Ora, ensinava Jesus aonde? Na sinagoga. Que dia? Sábado. Meu irmão, sábado para aquele grupo, para aquelas pessoas, era sagrado. Não se podia fazer nada, não se criava nada, não fazia nenhum tipo de atividade, tudo era voltado para ouvir a palavra de Deus e dedicar-se à palavra de Deus. Não era permitido trabalhar no sábado, não era permitido trabalhar no sábado naquela época, não era. E o que aconteceu? Naquela época, o ensinamento da Torá era muito forte e as pessoas precisavam ser ensinadas na Torá para que
elas pudessem conhecer as leis. E Jesus chega ali num sábado qualquer, ele chega no meio de todo mundo lá, e olha só que coisa interessante que acontece no versículo 11, que é a segunda coisa que eu quero passar para você. A primeira, não existe dia para a sua libertação. Segundo, independente de quem você seja, Deus quer mudar a sua história. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu creio que independente de quem eu seja, um pastor comum, simples, que não tem nome nenhum, que não é considerado um grande pastor, como alguns nós conhecemos que são pastores de renome, uma pessoa qualquer, vamos dizer assim, mas ele quer mudar a minha história. E eu vou dizer para você que no versículo 11, diz assim: e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem o medo, sem de modo algum poder endireitar-se. Ok, eu perguntei aqui para o doutor o que significa andar encurvado. É cifose. É uma doença chamada cifose, que é um problema que a pessoa não consegue ficar de pé. Isso é uma enfermidade. Agora, o que levou aquela mulher ali? Preste atenção, ela tinha uma deformidade no corpo. E todas as pessoas daquela época que tinham enfermidades eram consideradas impuras. Eram impuras. Tem uma enfermidade? É impura. Essa mancha aqui, eles falavam, isso aqui é lepra. É impuro. Separa aí que ele não vai entrar na sinagoga. Ela andava encurvada e não conseguia se endireitar. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Mulher, nós estamos falando da mulher, vamos falar da mulher. Mulher, você que tem todos os afazeres da sua casa, que você tem que fazer a limpeza, você tem que passar, você tem que lavar, você tem que cozinhar, você tem que pôr a mesa, você tem que fazer várias outras coisas lá, que é o teu trabalho da mulher da casa, que cuida da casa, vamos dizer assim, a mulher de Provérbios 31, ok? Aquela que levanta cedo, quando o seu marido levanta já tem um cheirinho de café pairando na casa. Olha só que coisa maravilhosa. Põe-se no lugar dela. 18 anos vivendo com uma doença, e ela não poderia levantar. Qual seria a situação dela quando ela chegou ali na sinagoga? Por exemplo, se você andar encurvado, qual que é a sua tendência? Você não consegue ter uma visão muito boa. Você olha muito mais o chão. E eu acredito que quando essa mulher, nessa condição, andava olhando para o chão, duas coisas aconteciam na vida dela. Primeiro, fraqueza. Ela se sentia fraca. E uma outra coisa que ela sentia era a incapacidade. E eu vou dizer uma coisa para você, mulher, quando vocês se tornam, ou acontece alguma coisa com vocês, que fazem vocês se tornarem incapazes, é um sacrifício e é uma sina que ninguém quer passar. Porque mulher aguenta muito mais do que o homem. Por que eu falo isso? Deus deu a dor do parto para quem, irmão? Para a mulher, porque ele sabia que o homem era fraco. O homem é fraco. O homem é fraco. O homem, se tem dor de cabeça, já liga para o chefe dizendo assim: não vou trabalhar porque eu estou com dor de cabeça, estou com enxaqueca. A mulher tem que levantar com dor nas costas, com dor de cabeça, com resfriado, com gripe, para cuidar da casa. Você percebe que a incapacidade dessa mulher gerou algo no coração dela, e muitas vezes reflete na nossa vida de uma maneira geral, tanto homem como mulher. E a pergunta que eu faço: se essa mulher poderia estar se sentindo fraca e incapaz, quantas vezes nós hoje não estamos andando ereto,
mas com o espírito totalmente encurvado. Será que você não está andando assim? Será que eu não estou andando ereto, bonitão, com uma coisa assim, pisando direitinho, andando dentro da postura para não ter problema de coluna, mas o espírito totalmente encurvado? E você vai entender o que significa isso. Fraqueza e incapacidade pode estar passando na sua mente agora. Fraqueza, eu não consigo, eu sou incapaz realmente de fazer as coisas, eu sou um fraco, eu estou vivendo assim. E eu quero dizer para você também, e quantas pessoas estão andando de maneira elegante, mas quando você começa a analisar a vida dessas pessoas, elas estão totalmente destruídas por dentro. E será que você não entrou aqui assim? Ereto, de uma maneira elegante, mas com o espírito totalmente encurvado? O que você acha? Qual seria a sua resposta com relação a esta pergunta? O que te faz viver hoje com o espírito encurvado? Anote aí, a lista é grande. Preste atenção. Dor faz você viver com o espírito encurvado. Tristeza, angústia, solidão, fracasso, raiva, palavras malditas, pessoas que desestimulam o seu passado, que falam do seu passado e colocam peso sobre a sua vida. A sua família pode fazer você andar de espírito encurvado. Pessoas que decepcionaram as nossas vidas e nós decepcionamos com elas. Ira, rancor, medo, enfermidade, murmuração. Quantas pessoas estão com o espírito encurvado porque estão murmurando e falando demais? Só que estão falando no nível horizontal e não no nível vertical, e estão andando o quê? Cada vez mais com espírito encurvado. Será que você não está vivendo e você não está encurvado para o desânimo? Eu estou desanimado. Eu estou desanimado. Eu estou sempre desanimado. Quantas vezes nós escutamos pessoas cristãs falando que está desanimada? É espírito encurvado. Porque um cristão que vive a palavra de Deus, não estou dizendo que você não vai passar por desânimo, mas um cristão que vive a palavra de Deus, está vivendo os preceitos e os princípios da palavra de Deus, não vai viver de maneira encurvada, porque ele tem meios para fazer ele mesmo levantar. Mas eu entendo que muitas vezes, e eu já passei por isso, de vez em quando eu passo, fracasso, desânimo, a sensação de impotência, o insucesso, ou a falta de vitória, pode fazer com que eu e você tenhamos a nossa perspectiva de vitória totalmente mudada. Você está percebendo que essa mulher, a perspectiva dela era um nível muito baixo de luta. Uma pessoa que tem espírito encurvado não pode entrar numa batalha. Não pode. Eu vou dar um exemplo aqui. Davi era pequenininho, mas o que tinha dentro dele fez maior do que o gigante que estava na frente dele. E quantas vezes nós estamos andando de espírito encurvado, tendo uma perspectiva muito baixa daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, daquilo que Deus pode fazer na minha vida, e eu começo a viver numa perspectiva totalmente contrária a que Deus preparou e programou e prometeu como propósito da minha vida para viver. Não estou dizendo que você vai ser forte, não, você é uma fortaleza, nada me atinge. Não faça isso, porque atinge sim. Atinge sim. A Bíblia diz que existem setas que voam de dia e de noite. Talvez nós vamos ser atingidos algumas vezes por ela, e Deus permite,
para a gente ficar meio que sai do pedestal porque você depende de mim, você não tem força suficiente para fazer nada, então você precisa de mim. A solução para essa mulher mudou a história dela. Você sabe por quê? É a terceira coisa que eu vou passar para você agora. A primeira, qual foi? Quem sabe da primeira? Não existe dia para a sua libertação. E a segunda? Independente de quem você seja, Jesus quer mudar a sua história hoje. A terceira, a solução é crer em Jesus. É crer em Jesus. Essa mulher, ela foi lá para receber ensinamentos da Torá. Mas olha só o que a palavra diz, eu acho isso maravilhoso. Olha só, vou voltar um pouquinho, versículo 11. Veio ali uma mulher possessa de espírito maligno, havia 18 anos. Andava ela encurvada, sem modo algum poder endireitar-se. O que significa? Ela falou alguma coisa para Jesus? Ela chegou dizendo assim, olha, o senhor pode me ajudar? Não. Ela foi humilde, chegou lá e falou, estou aqui para aprender. Eu vim aqui para aprender. Olha o versículo 13. E impondo-lhes as mãos, versículo 12. Vendo a Jesus, chamou-a e disse-lhe, mulher, estás livre da tua enfermidade. Olha só que interessante, o que Jesus fez? Ele viu. Na hora que ele olhou, falou assim, vem cá, impôs a mão e falou assim, já está livre. Agora você imagina todo o povo reunido naquela sinagoga, e Jesus chamando uma mulher que para eles era considerada impura, chama aquela mulher e diz assim para ela, é o seguinte, mulher, estás livre da tua enfermidade. Olha que coisa linda, é preciso antes de endireitar, pronunciar a cura. Você sabe o que acontece muitas vezes? É que nós queremos coisas de Deus, nós queremos cura, nós queremos transformação, nós queremos que o nosso relacionamento melhore, nós queremos que os nossos filhos melhorem, nós queremos que as coisas aconteçam, mas nós não pronunciamos nada, nós não falamos nada. E Deus ama quando você fala, porque Ele quer ouvir o seu pedido. Aqui não foi uma situação dessa. A mulher chegou, Jesus viu ela, chamou, e olha só o que ele declara: mulher, estás livre da tua enfermidade. Eu quero passar aqui algo para você, que dentro desse versículo, que todas as vezes que você e eu queremos bênção, queremos vitória, queremos ser livres, libertos e curados por Jesus, eu tenho que lançar palavras de fé, eu tenho que lançar palavras de milagre, eu tenho que lançar palavras de sobrenatural, eu tenho que lançar palavras de extraordinário. Ah, Deus não ouve a minha oração, você pediu? Ah, eu pedi, o que você pediu? Ah, não sei, mas eu pedi para Deus alguma coisa. Não, o que você quer? Qual é o propósito da sua vida? O que você quer para que hoje você saia daqui, não com o espírito encurvado, mas com o espírito ereto, cheio do poder de Deus, para vencer as lutas que com certeza chegarão dia após dia, porque as lutas não param, pelo contrário, elas vão aumentar. E é por isso que nós estamos aqui como igreja, querendo fazer com que você mude a sua história, para que você tenha condições de estar cheios do poder do Espírito Santo de Deus, para viver diante das lutas o melhor dia da sua vida. Aí sabe o que acontece? Uma coisa muito interessante, a gente quer tudo, mas a gente não pede nada. Ok, então peça. O que hoje impede a sua vida de receber algo de Deus? O que impede hoje da tua vida ser liberta e curada em nome do Senhor Jesus? O que te impede? Eu vou dizer para você, sabe o que? Você dizer o que você quer, falar o que você quer, dizer o que você quer. Senhor, a minha situação está assim, o meu relacionamento está assim, a minha vida está assim, eu estou assim, a minha casa está assim, os meus filhos estão assim, tudo está desse jeito, parece que eu estou vendendo sabão assim. Eu sou garoto propaganda do sabão assim.
assim será, assim seja. Se você está vivendo nesse momento, eu vou dizer para você, sabe o que você precisa fazer? Pronunciar palavras, em primeiro lugar, para você mesmo. Porque eu sei que existe em você um poder sobrenatural para fazer milagres extraordinários e coisas grandes e ocultas que muitas vezes nós não sabemos, mas se nós buscarmos, Deus pode fazer. Existe um potencial em você, então você, para ser liberto nessa noite, precisa começar a dizer: eu posso, porque eu sei que Deus é o meu Senhor. Eu sei que não vai ser fácil, mas eu vou lutar as minhas guerras, eu vou lutar as minhas batalhas, eu vou fazer das minhas batalhas o meu foco para sair dessa situação. Primeiro é você. Não adianta colocar um soldado na linha de batalha sem uma arma. Põe um soldado numa linha de batalha sem um rifle, ou sem um fuzil, ou sem alguma arma, ele vai ser alvejado rapidamente. Então a primeira coisa, você precisa de cura física? Comece em você, peça cura física. Precisa de cura espiritual? Peça cura espiritual. Precisa de cura emocional? Comece a pedir a cura emocional. Está precisando de cura em alguma área da sua vida, seja ela qual for, comece a pedir por você primeiro. Eu preciso dessa cura, porque eu não posso entrar num outro campo se eu não começar a pronunciar palavras de fé, palavras de milagres, palavras de extraordinário e palavras de sobrenatural. Não adianta, irmão, não adianta você começar. Eu vou dizer para você, hoje tem uma doença do século aí. Infarto mata, depressão também mata, irmão. O índice de suicídio por causa de depressão é altíssimo entre jovens, adolescentes e jovens. Agora, eu já passei dessa fase. Não estou dizendo que eu possa amanhã ou depois entrar numa depressão. Se Deus permitir, nós vamos passar por ela. Mas eu não quero encontrar ela. Para não encontrá-la, eu preciso estar forte em Deus. Eu preciso começar a dizer: Senhor, cuida do meu emocional, cuida da minha vida espiritual, Senhor, porque eu preciso estar forte para enfrentar o dia de amanhã. Você vai precisar também, na sua vida familiar, depois que você Deus tratou com você, comece a usar isso na sua vida familiar, gente. Comece a dizer palavras de fé para o seu filho. Comece a dizer palavras de extraordinário para a sua filha. Comece a dizer palavras de coisas de milagre para o seu esposo. O que acontece muitas vezes é que nós queremos que as pessoas mudem, mas eu não quero mudança. O primeiro a mudar sou eu. O primeiro a ter o espírito curado sou eu. Aí sim, aí eu me posicionei diante de Deus, aí eu começo a agir na família, aí a gente começa a orar, a gente começa a falar, a gente começa a ministrar, a gente começa: pastor, mas o senhor não sabe, meu marido não deixa nem eu falar nele. Então, minha filha, deixa eu perguntar uma coisa: seu marido não dorme não? Se o seu marido dorme, acorda, e ele dormindo, ora sobre ele, porque ele pode ser transformado. Ah, meus filhos, não consigo chamar os meus filhos para orar comigo. Ok, eles não dormem não? Na hora que ele dormir, vai na cama: Senhor, está aqui, estou lançando palavra de fé. Senhor, vai ser a melhor pessoa cristã que existe na face da terra. Meu filho vai ter sucesso espiritual, meu filho vai ter equilíbrio emocional, meu filho vai ser uma bênção, meu filho vai ser isso. Gente, se nós não fizermos isso, quem vai fazer? O mundo. Se nós não fizermos isso em casa, o mundo vai fazer lá fora. E a gente precisa mudar essa história. Na empresa, no trabalho, é sempre assim. E eu quero trazer aqui uma coisa muito interessante que eu li hoje. Chegou um senhor, estava indo trabalhar, e o chefe dele liga para ele dizendo assim: olha, eu preciso conversar com você. E ele já pensou 1000 abobrinha. Não, o cara vai me demitir, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquele outro. E normalmente quando o chefe diz que eu preciso falar com você, é tipo 5 horas, 5:30 da tarde. E nunca é durante o dia. É sempre no finalzinho da tarde, aí ele vem com uma cartinha para você assinar, né? É sempre assim que acontece. E o que aconteceu? Naquele dia, esse senhor,
As pessoas falam assim: nossa, mas você tem um potencial muito grande, é por isso que ele vai te chamar. Ele não acreditava nele mesmo. Não, mas eles vão me mandar embora. Eu não quero nem falar o que eu sei direitinho, porque se eu falar o que eu sei, ele vai me mandar embora. E eu não quero subir de cargo, porque ele... E a reunião era exatamente para dizer para aquele senhor: olha, eu quero fazer um teste com você, para que você possa subir de cargo. Eu quero dar uma tarefa, eu quero dar um teste para que você possa fazer. Resumo da história: ele não conseguiu fazer o teste, e ele se arrependeu até hoje. E isso é uma história verídica. Ele se arrepende até hoje de não ter falado que ele podia sim fazer, que ele queria sim fazer, que ele queria sim subir de cargo. Eu vou dizer para você quantas vezes nós estamos agindo da mesma forma desse homem, chegando a ficar quieto e parado em casa, no trabalho, na escola, na universidade, sabendo que você tem um poder sobrenatural em você para mudar a história de pessoas. A gente para. Por quê? Porque eu estou com o espírito encurvado. Eu vou dizer para você, somente Jesus podia mudar a história daquela pessoa. A frase se endireitou também significa restaurar ou fazer correto novamente. E Jesus, ele fala de um sentido figurado, todo esse trecho aqui de Lucas 13, de 10 a 17, para mostrar nada mais, nada menos do que o reino de Deus e o poder que ele tinha sobre Satanás. E ele tem sobre Satanás. Outra coisa aqui que eu quero passar para você: as pessoas reconhecerão que você está curado, porque as suas atitudes serão diferentes, o seu modo de falar vai ser diferente, o seu agir vai ser diferente. E uma das coisas que acontecem na nossa vida é o seguinte: quando mais eu consigo ter fé e quero exercer, e eu começo a praticar milagre extraordinário e sobrenatural, mais as pessoas vão perceber que nós estamos andando com Cristo. É incrível, olha só, versículo 14: o chefe da sinagoga, indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar, vinde pois nesses dias para seres curados, e não no sábado. Olha só, que o chefe da sinagoga fala Jesus curava, e no final, para seres curados, ele fala a palavra curado 2 vezes. Para ele dizer isso já era algo extremamente difícil. Mas o que isso tem a ver com esse texto? Querido, é uma coisa simples. Esse chefe viu apenas a lei. Jesus não só viu a lei, mas manifestou graça. É isso que Jesus faz. E Jesus faz exatamente isso. No sábado, ele sabia da lei do sábado. Jesus não era um Zé qualquer que não conhecia as leis. Ele conhecia todas as leis, porque a Bíblia diz que Jesus disse: eu não vim para revogar as leis, mas para cumpri-la. Mas ao mesmo tempo que aquele chefe viu somente a lei, Jesus cumpriu a lei e manifestou graça sobre a vida daquela mulher. O que isso significa? É simples. Aquele chefe da sinagoga, com certeza, estava presente quando Jesus, entrou no templo e leu o livro de Isaías. Com certeza ele deveria estar presente. E se você conhece a palavra, Isaías capítulo 61, ele fala sobre o cumprimento daquilo que Jesus estava fazendo nesse dia aqui. O Espírito do Senhor está sobre mim, que me ungiu para libertar os cativos, a apregoar o ano aceitável do Senhor, a pôr em liberdade os que estão presos, e assim por diante, que eu não lembro todo o versículo. Mas depois você lê Isaías capítulo 61, talvez eu leia aqui um pedacinho depois. O que isso tem a ver conosco, irmãos? Eu vou dizer para você: se você quiser, você pode sair daqui curado e libertado, e liberto. Você crê nisso? Não deixe ninguém roubar a tua cura e ninguém roubar a tua liberdade, porque existem pessoas que são sugadoras. Você foi curado? Foi nada.
Não foi curado nada. Que foi que? Você se converteu lá naquela igreja? Imagina, rapaz. Você não se converteu coisa nenhuma. Você não fez nada. Não deixe que pessoas tirem isso da sua vida. Por que eu falo isso? Para que ninguém venha retirar ou impedir de você receber a bênção da libertação e da cura da sua vida. Tome cuidado com quem você está se envolvendo. Jesus estava ali, o chefe da sinagoga queria ser maior que Jesus. Jesus falou assim: olha, fica tranquilo, você vai ver aqui o desfecho. Versículo 16. Vou ler o versículo 15. Disse, porém, o Senhor hipócrita: cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi e o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Preste atenção aqui. Ele diz para o chefe da sinagoga essa frase. Isso aqui você consegue compreender não só esse texto, mas muitos outros textos da Bíblia. Ele disse: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão? Sabe o que significa filha de Abraão? Ela era especial para Deus. Independente da enfermidade, independente dos anos que ela estava sofrendo, Jesus não olhou pelo tanto da enfermidade que ela estava sofrendo. Ele, quando olhou para ela, olhou e disse: você é filha de Abraão. Você é uma filha especial. É a mesma coisa que acontece com nós hoje. Jesus, Deus, está vendo você. Ele está dizendo: tu és o meu filho ou minha filha amada, em quem eu tenho muito prazer. Não importa se você está com dificuldade, não importa se você está andando encurvada, eu estou aqui para ajudar você a sair dessa situação, a se libertar disso e fazer com que você ande ereto na minha presença. É isso que Jesus está fazendo. Eu vou dar um outro exemplo, que também ele usa a palavra filho de Abraão. Quem conhece a história de Zaqueu, de Lucas 19, versículo 9, é a mesma coisa. Zaqueu recebe o mesmo tratamento. Quando nós olhamos essa mulher e quando nós olhamos Zaqueu, a gente olha duas coisas importantes. Os dois foram reconhecidos por Jesus como pessoas muito especial. Filho de Abraão nada mais é do que uma pessoa especial. Para a mulher, ela precisava da cura. Para Zaqueu, ele precisava da salvação. No meio de todo o turbilhão que eu e você nós podemos passar, Jesus vê a nossa necessidade e supre, nos curando, libertando, salvando e nos colocando em pé novamente. Olha só, volte comigo lá no comecinho. Ora, ensinava Jesus no sábado numa das sinagogas, e veio ali uma mulher possessa do espírito de enfermidade, há 18 anos andava ali encurvada, sem de modo algum poder endireitar-se. Como eu disse, havia muita gente naquele local. O versículo 17 eu acho lindo. Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. A multidão vendo de uma forma no começo, e a multidão vendo de outra forma, o que estava acontecendo ali naquele momento. Por que eu falo isso? É a quinta coisa que eu quero passar para você. Tenha foco correto em sua vida, gente. Tenha esse cuidado de você ter um foco correto. Por que eu falo isso? E é muito importante vocês saberem disso, para que vocês não sejam enganados por ninguém. Esse trecho muitas pessoas usam para falar do sábado. Só que aqui não tem nada de sábado. Aqui não se fala nada de sábado. Se fala assim, o chefe da sinagoga querendo falar sobre o sábado. E é assim com pessoas também, viu?
Você começa a falar algumas coisas, as pessoas começam a tentar você levar para um outro entendimento. Fala assim, peraí gente, volta aqui, porque aqui não está falando de sábado, aqui está falando da cura. Num sábado, Jesus não desrespeitou o sábado, Jesus não fez nenhum tipo de coisa que pudesse fazer com que o discurso do chefe da sinagoga pudesse ser atrapalhado. Jesus não falou nada que fosse antissemita, não falou nada. Ele simplesmente, ele pegou aquela mulher que tinha uma doença, que estava oprimida e com o espírito mau, e disse o quê? Mulher, estás livre da tua enfermidade. Aqui não é sábado, aqui é a cura, e nós temos que dar a atenção necessária para isso, porque muitas vezes nós damos prioridade para as coisas erradas, para as coisas que não têm valor, e achamos que aquilo é o valor absoluto. E quando nós fazemos isso, nós enchemos a nossa alma de entulho gospel, bíblico errado, e achamos que estamos certos. E nós temos que tomar muito cuidado com isso. Jesus não estava olhando o sábado, Jesus estava olhando a mulher. Jesus estava falando com ela e não dando a devida atenção para o sábado. Aquela mulher foi curada espiritualmente, foi curada emocionalmente, e ela levantou, e com certeza, não se fala aqui, mas provavelmente ela seguia Jesus. Agora, será que nós não estamos da mesma forma? Achando que nós temos conhecimento das coisas, sabemos que as prioridades são essas, e nós precisamos dessas prioridades, quando na realidade Deus está dizendo assim, não, essa não é a prioridade. Por exemplo aqui, as mulheres, o que mais fala hoje contra as mulheres no mundo atual? É uma palavra que você vê todos os dias na televisão, todos os dias, seja no Brasil, seja na América do Norte, seja na América Central, seja no Oriente, no Ocidente, alto, baixo, de lado direito, lado esquerdo, norte, sul, leste, oeste, qualquer lugar. Qual é a palavra que você mais vê contra a mulher? Feminicídio, violência contra a mulher. Será que essa mulher também não foi livrada de uma enfermidade como essa, de um possível feminicídio? Ah, pastor, mas eu não quero nem pensar em passar por isso. Ok, talvez você não esteja passando e nunca vai passar por isso, mas pessoas que abrem a boca para falar contra a sua vida é pior do que uma facada no peito de um agressor. Você sabia que a palavra mata? As palavras malditas matam. Sabe o que acontece? É aquela coisa, você nunca vai ser nada na vida, você não faz nada, você não serve para nada, você é um imprestável. E talvez você que está aqui, mulher, possa ter escutado isso do seu pai, da sua mãe, dos seus entes queridos, dizendo para você que você não é nada. Quem está comigo há mais tempo sabe do que eu vou falar. Em 1973, no terceiro ano do primário, naquela época era primário, eu lembro direitinho, professora Helena, ela me chamou para fazer o exercício na lousa, e eu não sabia fazer o exercício na lousa, e ela me chamou de uma coisa chamada bocó de mola. Vai sentar, e me deu um tapa na cabeça. Faz as contas, estamos em 2020, isso aconteceu em 1973. Se isso tivesse acontecido hoje, aquela professora poderia ter um final estranho, porque ultimamente o que a gente vê é aluno batendo na professora, um desrespeito total.
Você percebe que isso marcou a minha vida naquela época? Mas eu já estou livre, graças a Deus. Já estou livre. Eu continuo sendo bocó de mola, porque eu não gosto de matemática. E eu não sei fazer nada de matemática. E eu não quero aprender. Não quero, detesto matemática, irmãos. Eu não sei porquê, talvez acho que seja dessa experiência. Mas o meu filho gosta de matemática, a minha filha está gostando de matemática, graças a Deus por isso. Mas você percebe que são marcas que ficam na nossa vida. Qual é a marca que hoje está na sua vida que atrapalha você de viver e ter um momento totalmente transformador na presença de Deus? Quais são os arquivos que estão chegando até você no dia de hoje para que você entenda que todo processo é demorado e que libertação não é um passe de mágica? Está liberto, oh glória a Deus, aleluia, agora você do fogo, você do poder, você diz. Não, libertação é um processo, você precisa entrar nesse processo. Mais duas coisas aqui para encerrar. Sexta coisa, você precisa fazer parte do processo. Temos que reconhecer o sofrimento de uma pessoa, chamar pelo nome, orar, acolher, tocar e fazer com que ela entre nesse processo de cura. E quantas vezes nós estamos apenas olhando? Apenas olhando. Entenda, a cura não é um processo mágico. A libertação muda o foco da sua vida. Libertação e cura muda a sua visão. Olha só uma coisa interessante. Último, sétima coisa, olhe ao seu redor. Quantas pessoas estão andando ao nosso redor que talvez estejam com a mesma situação que nós estamos? A mesma situação. Como está a sua vida hoje? Se a sua vida está boa, se a sua vida está legal, não tem nenhum tipo de machucado, não tem nenhum tipo de arquivo que possa atrapalhar de você ter um relacionamento com Deus, preste atenção às pessoas que estão ao seu redor, que ainda não foram libertas e precisam de uma atenção, precisam de uma pessoa chegar e falar assim, vem cá que eu quero te ajudar. Aquela pessoa que você pode abraçar, aquela pessoa que você pode chegar e falar assim, olha, eu sei que você está passando, não é fácil, mas eu quero te ajudar. Na próxima semana nós vamos fazer uma dinâmica aqui, e eu quero saber quem vai ser corajoso de assumir o resultado dessa dinâmica. Não faltem, mas é muito bom, porque fala exatamente do que eu vou dizer para você. Todos nós somos um vaso, e todo vaso tem limite de pressão. Se você colocar mais, ele quebra. Então a nossa vida é a mesma coisa. Não queira mais de Deus se você não está preparado para receber este mais de Deus, porque você vai quebrar. Porque você vai quebrar. Nossa, pastor, mas eu estava tão legal, estava tão bom, estava tão jóia, eu estava crescendo, olha que maravilha que eu estava, mas agora eu estou tão desanimado, eu estou tão triste, eu estou tão isso, tão aquilo, porque você é um vaso, e por ser vaso, você tem limite para receber as coisas, porque você não vai receber a mais, porque se você receber a mais, você quebra. Qual é o arquivo nessa noite da sua vida que precisa ser queimado? Qual é o arquivo da sua vida que precisa ser destruído? Nessa semana, faça um inventário da sua vida. Faça um inventário. Comece a analisar a sua vida. Comece a analisar assim. Primeiro, sua vida emocional, como que está? Segundo, a sua vida espiritual, a sua vida relacional, a sua vida com relação ao seu crescimento, como que eu posso dizer, crescimento acadêmico, como que está o seu crescimento espiritual. Comece a analisar, e se num desses momentos você falar assim, estou estagnado nisso, é aí que você precisa mudar.
É esse arquivo que você precisa queimar, que é o arquivo da estagnação. Deus quer mudar a sua história, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus quer mudar a sua vida, mas para que isso aconteça, você precisa fazer uma relação do que tem atrapalhado você de crescer. Eu quero aqui dar um exemplo para você. Quem daqui precisa colocar diante de Deus dor? Tem sentido muita dor, sofrido dor. E a sua dor pode ser emocional ou física. Quem está assim, levanta a mão. Amém, amém, amém. Quem daqui tem vivido debaixo de tristeza, que tem vivido tristeza e não consegue ter uma vida alegre na presença de Deus? Quem daqui está assim? Se você está com dor e quiser levantar a mão de novo, pode levantar, não tem problema não. Tem hora que você está assim, tem hora que você está assim, aí você tem que levantar a outra mão, e se pedir para ficar a mão levantada, vai ter que levantar pé e tudo. Mas presta atenção, quem daqui tem vivido com solidão, se sente sozinho, embora estar perto de pessoas, mesmo assim se sente sozinho? Quem daqui passa por uma situação assim? Levanta a mão. Tem pessoas, mas ainda continua só. Você percebe que são arquivos que precisam ser queimados? Quem daqui tem convivido com a sensação de fracasso? Eu não estou só levantando uma mão, estou levantando duas mãos e a terceira aqui, ó, tem mais uma coisa para levantar aqui. E essa sensação tem atrapalhado você? Quem tem aqui passado dias, e assim, não estou dizendo que é algo simples, mas você tem percebido que a raiva tem dominado o seu coração? Você fala assim, nossa, hoje se eu pudesse ia bater em alguém. Tá vendo, irmão? Olha lá. Percebe? Agora, preste atenção. Quem daqui tem convivido e tem lembrado constantemente de palavras que foram ditas lá no passado, que estão vindo à tona hoje? Está percebendo? Olha só como que Deus trata a nossa vida. Tudo isso são arquivos que precisam ser queimados. Precisam ser queimados. Quem tem medo aqui? Levanta a mão aí. Quem tem medo? Quem tem medo? Medo de todos os lados. Medo de morrer, medo de... Não, não é normal isso na sua vida, gente. Eu vou contar aqui uma experiência para você e nós vamos orar. Antes de contar essa experiência, quem daqui, olha só como isso é uma verdade, quem daqui tem medo de enfermidade no corpo? De ter enfermidade no corpo? Fala assim, eu não vou nem no médico, porque se fuçar vai achar. É verdade, sabia disso? Se você não tem nada, não vai, porque se for vai achar. Acha, irmão? Acha? E acha mesmo, acha alguma coisinha, acha. Quem tem medo disso? Está vendo? A gente tem medo dessas coisas. A gente tem medo, né? Então eu quero convidar você nessa noite a orar. A orarmos juntos com relação a isso. A buscarmos solução prática. A palavra é prática. E do versículo 10 até o versículo 17, o que mais me chama a atenção é a palavra que Jesus diz para aquela mulher, dizendo: mulher, estás livre da tua enfermidade. Então nessa noite, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Você que levantou a mão, sai do seu lugar, o grupo pode vir, nós vamos estar cantando uma canção. Hoje é dia de você estar liberto, irmão. Hoje é dia de você estar livre de todas essas coisas que têm chegado até você.